Então, como é que eu vejo o outro? Como é que eu fico do lado de quem sofre? Como é que Jesus fazia? Primeira coisa que a gente está ao lado de quem está doente, de quem está passando por uma doença, primeiro é estar ao lado do outro e ver e ouvir, não com seu olho, nem com seu ouvido, mas para me escutar aquele que sofre, eu tenho que ouvir com o meu coração. Porque eu preciso ver aquilo que ele não fala. Eu preciso entender e me colocar no lugar do outro. Então não tem doente chato. Tem pessoa que está sofrendo. E é ruim demais sofrer. É ruim demais depender do outro. É ruim demais ficar doente. É ruim demais alguém ter que te dar banho, te trocar de roupa. É ruim. É muito ruim. É maravilhosa a liberdade de poder fazer o que você quiser. Então como é que, se eu sou cristã, se eu assumir que sou discípula dele, como é que eu me porto diante daquele que sofre? Como é que eu me porto diante daquela situação que é inevitável? Como é que eu fico do lado de alguém que está se acabando? Como é que nós estamos nos portando como cristãos? Se eu tenho Jesus como modelo de que está lá, como que ele estava ao lado? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu só ajudo alguém que sofre ficando ao lado. Eu não posso ajudar alguém que sofre, ele estando lá na casa dele ou na minha. Eu tenho que estar ao lado de quem está sofrendo, de quem está passando por um processo que naquele momento precisa de ajuda. Então, como tem sido a nossa atitude? Como a gente faz diante daquilo que é inevitável? Por exemplo, mamãe me procurou e falou: doutora Filó, tenho 2 filhas, lindas. A segunda de 8 anos, linda. Um dia dentro de casa teve uma dor de cabeça. E aí descobriu que ela tinha, na verdade, uma malformação arteriovenosa cerebral. Já descobriu que ela teve uma crise convulsiva, rompeu, sangrou. E aí inundou o cérebro e não tinha o que fazer. Então aquela criança que pula, corre, pulava e corria. E agora? Ela falou comigo: eu não aguento mais escutar a seguinte frase: sua filha poderia ter morrido, o caso é incurável, a doença é, não tem o que a ciência ser feito. E aí? Ela falou: e aí, doutora, eu vou enterrar minha filha ainda viva? E aí? O que nós vamos fazer? Eu falei, e o pai dizia para mim: mas eu estou orando, doutora, por uma cura? Eu falei, a primeira cura que acontece é no nosso coração, de aceitar aquilo que a vida não pode mudar. Eu falei, então aqui nós vamos ter que discutir milhões de coisas. Milhões. A primeira, a consciência de que eu sou finita, vulnerável, frágil e acabo a qualquer momento, posso acabar. Segundo, que nada me pertence, muito menos os filhos, eles são só me dados por um tempo, e o tempo que precisar, retorna. Mas agora ela está assim, nós vamos fazer o quê? Falei, nós vamos voltar com ela para casa, né? Sim. Então vamos começar a pensar no básico. Qual é o quarto que essa menina vai ficar? O que vocês sugeriam para a família? Falei, o que mais bate sol, porque ela não pode ir ao sol, o sol vai até ela. Então vamos colocar um quarto que bate sol? Vamos colocar uma janela aberta para ela? Ela não gostava de flor? Vamos pôr flor. Ela gosta de música? Vai ligar uma música. Ela gostava de ler? Conte histórias. Mas a gente não sabe se ela está te ouvindo, eu acho que está. Mas minha filha vai vegetar? Não, preste atenção. Essa palavra não pode existir na boca de um cristão. Existe um mistério que nos habita, e ele se chama Deus. Nós não podemos explicar, mas Deus habita em cada um de nós. E porque Ele habita, ninguém vegeta. É ali Deus que sofre. Já muda tudo. Já mudou o olhar. Falei, vocês vão ter que dar conta de cuidar de uma criança que era de um jeito, e agora nós vamos cuidá-la de outro jeito, mas a vida ali ainda resiste. Ela está ali, então nós vamos fazer o melhor que a gente pode. Isso nós vamos cuidar. Com amor, com paciência, que as pessoas falam. Como eu gostaria de cuidar de Jesus, doutora Filó? No seu filho doente. Em alguém doente que você está perto de você. Ali são as chagas para você poder cuidar. É assim. Não podemos fazer nada por ele, fazemos pelo irmão, porque ali ele habita. E assim nós fazemos. E eu falei, e aí vai ter uma estrutura toda que vai entrar na sua casa. Secretaria de Saúde lá do interior está te ajudando. Então, vai o médico na sua casa, vai a fono na sua casa, para estar com sono, com traqueostomia. Então, nós vamos aprender e abrir um leque de tudo diferente na sua vida. E ela vai comer por aqui, nós vamos pôr na boca dela, falar, aqui você está comendo tal coisa, vamos sentir gosto. É um trabalho difícil, dificílimo,
Mas é assim que a vida se apresenta. Então, é assim que a gente vai ficar de pé. E vamos cuidar. É assim. Por quê? Porque eu creio. A alma está inteira. E um dia, ela será restaurada. É fácil viver isso? Não. Haja fé. Mas é por isso que nós estamos aqui rezando. A gente não sabe o que a vida nos aguarda. Mas eu falei com eles, afirmar que Deus existe quando a vida é muito boa, isso é fácil para todo mundo. Até ateu afirma que Deus existe. Vira a vida do avesso e assume que Jesus é o Senhor. Não é brinquedo. Mas tudo isso pode ser transformado. E as famílias que conseguem viver essa experiência, é maravilhoso, porque há uma transformação radical em todo mundo. Porque todo mundo se transforma, porque há uma presença nova em casa. Eu falo, nós vamos ter que ter a coragem de cuidar. Tem que ter a coragem de ser essa mão de Deus que acaricia. E de, ao mesmo tempo, sentir a mão de quantos outros que Deus mandará na sua casa para te ajudar a permanecer de pé. É assim. É com coragem que, se a gente souber, nós vamos levar isso numa leveza e numa beleza de saber, era assim até aqui. Não é mais daqui para lá. Será de um outro jeito e a família vai se adaptar de um outro jeito. E é tão interessante como é que a criança vê as coisas de uma outra forma. Eu perdi um tio, deve ter um mês, mais ou menos, um mês e pouco, e eu fui na casa da minha tia, estive aqui com a família no dia que ele morreu, foi uma morte súbita. E aí eu fui para lá. E eu estava visitando a minha tia, e todo mundo chorando. O neto de 5 anos falou assim, primeiro ele chamou a tia, a mãe dele, falou assim, mamãe, a Filó, ela é crente? Porque o assunto dela é só Jesus. Primeiro ponto. Segundo, ele já começou a me amar a partir daí. Aí ele falou assim, ô mamãe, eu posso falar uma coisa? Eu, pode falar, Luiz Henrique, pode falar. Aqui, o vovô não foi morar com Jesus? Foi. Ele tá bem com Jesus? Tá. Então por que está todo mundo chorando? Vamos parar de chorar, ser feliz e seguir a vida. Porque nós não vemos a coisa nessa simplicidade. Vamos seguir a vida? Ou vamos tomar um sorvete? Vamos embora, minha filha. Vamos entrar no carro, tomar um sorvete, vai ser a melhor opção. Mas é porque a gente não vê e não crê dessa forma, não é? E aí, como é que a gente é despreparado? Como é que a gente tem, às vezes, acontece uma coisa na nossa família e a gente não sabe o que fazer? Mas porque a gente não faz o olhar da fé? Não é? A gente precisa rever essas coisas.